Boa noite. Campanha em memória às vítimas do trânsito é destaque no parlamento. Cada borboleta branca que encontramos em estradas ou vias urbanas representa uma vida perdida para o trânsito. O município terá fundo específico para custear o bem-estar animal. O secretário do Meio Ambiente explicou que o projeto autoriza a prefeitura a criar uma conta específica para captar recursos de multas, ações judiciais e doações. Nome do jornalista Tarso de Castro poderá ser eternizado em trecho da rodovia 324. Foi o criador do caderno Folhetim, que era responsável por debater as questões culturais dentro do principal jornal do país, a Folha de São Paulo. E na sequência ele foi um dos fundadores do jornal O Pasquim. Por ano, mais de 37 mil pessoas morrem no trânsito do país. Para que você consiga imaginar o tamanho do problema, é como se um avião de médio porte caísse todos os dias. Para reduzir o número, a nossa esperança está no trabalho de educação. E o assunto foi destaque na primeira plenária da semana. Inicialmente, no espaço da Tribuna Popular, tivemos a oportunidade de conhecer a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. O voluntário da entidade, Sidney Castanheira, contou como nasceu o movimento que há 2 décadas trabalha com a missão de reduzir o número de mortes no trânsito. Tiago de Moraes Gonzaga foi um jovem de 18 anos que, em 1995, saiu de uma festa no Bar Opinião em Porto Alegre e o carro onde ele estava, conduzido por um motorista bêbado, se chocou contra um container e ali o Tiago perdeu a vida. Diz a Gonzaga, a mãe de Tiago, transformou a dor da perda do filho em ações. Aí ela lança o livro Tiago de Moraes Gonzaga, História de uma Vida Urgente, e no dia do lançamento do livro, no mesmo bar onde ele esteve há um ano atrás, quando saiu dali para o acidente, enfim, ela cria a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que desenvolve o programa Vida Urgente, que é um programa de ações. Hoje nós falamos aqui na Câmara sobre a ação Borboletas pela Vida. É uma das ações do programa Vida Urgente, tá? São muitas ações. E aqui em Passo Fundo nós trabalhamos já há mais de 10 anos, né? Mobilizando jovens e, enfim, desenvolvendo várias ações nesse sentido. Cada borboleta branca que encontramos em estradas ou vias urbanas representa uma vida perdida para o trânsito. Em Passo Fundo, o símbolo da campanha está pintado em 6 pontos. A mobilização é sempre através da solicitação de um familiar da vítima, né? Então o familiar solicita, a gente mobiliza o poder público, precisa de isolamento da via, precisa às vezes da maquininha para fazer a pintura, nós temos a matriz e a gente pinta efetivamente a borboleta no chão. Ela tem dois motes principais, assim. O primeiro é fazer uma homenagem àquele ente querido que a família perdeu, então para a família aquilo é muito simbólico, tá? E para nós da Fundação ele é um grande instrumento silencioso e permanente de conscientização. O importante é que a comunidade saiba que aquela borboleta pintada no chão representa que ali, naquele lugar que aparentemente não oferece grande risco, às vezes olhando a gente passa a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, seja lá como for, olha, nossa, um lugar aparentemente calmo. Tem uma borboleta pintada, sim, alguma coisa aconteceu e ali alguém perdeu a vida no trânsito. Durante o grande expediente, o vereador Renato Tchecker continuou falando sobre as ações desenvolvidas pelo Vida Urgente e do perigo de aliar bebida e direção. O parlamentar aproveitou ainda para entregar títulos de honra ao mérito aos integrantes do grupo de multiplicadores da educação para o trânsito. A conscientização do trânsito, se não cada vez aprimorar mais, infelizmente vai continuar morrendo muita gente vítima do trânsito na nossa cidade. Então o álcool, infelizmente, é o que mais mata, né? Porque os condutores de carro em determinadas idades, ou sem falar em idades aqui, depois que ingerem o álcool, eles se transformam num piloto de Fórmula 1, né? Tudo fica fácil. Então a gente tenta evitar também o álcool nesse sentido aí, através de projetos, e parabenizando sempre. Eu costumo, até falei ali na sessão, para nós, a Raquel, essa turma que se envolve, essas entidades aí que se envolvem nesses projetos de melhorar o nosso trânsito na cidade, eu costumo dizer que eles são os anjos do trânsito, né? Porque se não fosse eles, os índices aumentariam e não diminuiriam como está diminuindo. No primeiro semestre de 2017, morreu 8 no primeiro semestre
de atropelamento no trânsito. Esse agora diminuiu para 2. Infelizmente, 2 pais, 2 mães choraram ainda para essas 2 fatalidades no trânsito. Mas 8 seria pior. Então eles estão conseguindo diminuir, né? A gente gostaria que não tivesse nenhum. Quando a gente ama o que faz, é muito mais fácil fazer, né? Temos a sorte aí de trabalhar e ainda receber por isso, né? Fazer o que a gente ama. Mas agradecer à Câmara de Vereadores por essa homenagem, mas a maior homenagem é que nós possamos mostrar dados de redução de acidentes. Eu acho que para quem trabalha com a causa trânsito, com a educação para o trânsito, o principal objetivo é reduzir o número de acidentes, é reduzir o número de mortes, é principalmente diminuir o número de famílias que choram suas perdas. Então, esse é o melhor presente que nós podemos receber. É, de fato, mesmo que hipoteticamente, salvar vidas no trânsito. E é por isso que nós trabalhamos diariamente para que possamos diminuir e que Passo Fundo alcance níveis europeus, que é o que nós queremos. Os discursos foram acompanhados pelos pais de Vitor, um jovem de 18 anos que faleceu em 2015, vítima de um acidente no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Ângelo Preto. Tudo o que foi dito na sessão plenária serve de apelo para que possamos dirigir com mais responsabilidade. Só assim, outras mortes poderão ser evitadas. É muito difícil falar da perda, especialmente falar do Vitinho. Um menino sonhador, responsável, que amava a vida. Ele amava a vida realmente. E os amigos, foi culpa de um amigo que ele saiu, que ele estava preocupado com ele. 15 minutos depois que ele saiu de casa, ele perdeu a vida. Numa irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade mesmo. Nós, no Brasil, temos isso, né? Nós banalizamos os números do trânsito. Então, comentava-se aí que talvez tenhamos 18, talvez mais. Hoje é segunda-feira, né? Tenhamos 18 pessoas que morreram no trânsito gaúcho no final de semana, mas aposto que na quarta-feira ninguém mais lembra desse número. Então, estatísticas são números, são frios. Entendemos que os órgãos públicos precisam deles para dirigir as suas ações, tá? Mas para nós, cada número daquele representa um rostinho. Sabe, foi um jovem, como o Vitinho, de 18 anos, que naquele momento o que ele mais queria era viver. E a vida dele se interrompeu ali num acidente de trânsito que poderia ter sido evitado. Essas fundações aí só vêm a somar, né? Porque uma pessoa que perdeu um filho no trânsito, uma filha, ainda ter essa força de vontade para que os outros não passem por que eles passaram, né? E por que eles estão passando. Então a gente realmente tira o chapéu para esse pessoal aí que só querem ajudar o nosso trânsito aí. A gente, como parlamentar aqui dessa casa, só temos aí em agradecer, né? E fazer isso aí que nós fizemos hoje, né? Deixamos os espaços de 30 minutos aí, justamente para falar do trânsito, para falar dessas entidades, desses grupos, em nome da Raquel, eu costumo sempre ressaltar, para que eles consigam sempre ter essa força aí para nos auxiliar em alguns outros projetos que a gente tem, para tentar sempre melhorar a questão do trânsito na nossa cidade. O que eu posso dizer é que todo jovem pensa muito bem. Se está levando um colega, um amigo, está levando uma vida, está levando uma família junto. Que tenham consciência, que não bebam, que não usem drogas, que andem devagar. Porque no caso do Vitinho, foi um erro do motorista mesmo. E a justiça é fraca. A gente não pode esperar nada da justiça nesse caso. Já está valendo o novo desvio para as obras da Avenida Brasil no bairro Petrópolis. No sentido centro-bairro, a rota será pela Rua Dom Pedro II, seguindo pela Moron. A Secretaria de Segurança Pública já está trabalhando nos ajustes e alerta que a Rua Dom Pedro II terá um trecho de mão única. Os veículos mais pesados poderão fazer o desvio pela Rua Castro Alves. E vejam no próximo bloco. O município terá fundo específico para custear o bem-estar animal.
Você sabe que pode votar mesmo se estiver longe de casa, né? É possível sim, o nome disso é voto em trânsito, mas tudo tem que ser organizado antes, entre os dias 17 de julho e 23 de agosto. Nesse período, você vai a qualquer cartório eleitoral levando um documento com foto. Tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral também. É bem simples, preencha um formulário, informe em que cidade estará no dia da eleição, desde que seja um município com mais de 100 mil eleitores. Você pode votar para eleger presidente e vice. Para os outros cargos, é preciso estar dentro do seu estado. Se a viagem furar, o voto em trânsito deve ser cancelado até o dia 23 de agosto, porque a sessão de origem não vai mais poder receber o seu voto, ok? Mas se você vai pegar estrada mesmo, entre no site do TSE, tem uma lista de locais disponíveis para o voto em trânsito. E a partir de 3 de setembro, confira a zona e sessão eleitorais para saber aonde ir votar na cidade que escolheu. Pronto, agora só falta conferir se o título tá na bolsa antes da decolagem. Você pode participar do questionário de revisão do Plano Diretor até o próximo domingo. É só acessar o site da Prefeitura e responder perguntas sobre o bairro onde mora, infraestrutura da cidade e o que gostaria que melhorasse. A ideia é ouvir a opinião da comunidade sobre soluções urbanas. E já está na Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal. O objetivo é captar recursos para serem investidos em ações voltadas à prevenção de doenças, cuidados e controle populacional. A assinatura do projeto de lei, que será analisado pelo Legislativo, aconteceu no Banhado da Vergueiro, na presença de entidades e protetores dos animais. O grupo pôde conhecer em primeira mão os detalhes do documento que foi apresentado como indicação ao Executivo pelo vereador Rafael Colucci. Isso, de fato, será um marco para a proteção, porque cria alternativas e mecanismos de buscar recursos fora recursos do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público, doações. Então, tu cria alternativa para ter fôlego, para a proteção poder ter um horizonte mais calmo, mais tranquilo, porque hoje as protetoras e entidades absorvem a maior parte das demandas com custeio de castração, custeio de atendimentos emergenciais. Isso realmente fica pesado. A causa dos animais, além de ser uma questão humanitária, é um tema de alta relevância para a saúde pública e para o meio ambiente. Por isso, a criação do fundo é importante para a efetivação de políticas públicas, como a ampliação do programa É o Bicho. Conforme o prefeito Luciano Azevedo, nenhuma verba para a área sairá do orçamento geral do município. Uma iniciativa muito importante do vereador Rafael Colucci e dos protetores de animais, que discutiram ao longo do tempo esse projeto, que dará fôlego para que a prefeitura implemente medidas ainda mais importantes na área da proteção animal. Então, a criação do fundo é a sequência de uma série de iniciativas que vem sendo tomadas ao longo dos últimos anos da nossa gestão, para que possamos dar atenção a esse que é um tema cada vez mais importante na vida da cidade. O secretário do Meio Ambiente explicou que o projeto autoriza a Prefeitura a criar uma conta específica para captar recursos de multas, ações judiciais e doações. Rubens Astolfi também esclareceu como serão geridos os valores do Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal. Por um conselho diretor, onde ele contém nessa composição do conselho membros do executivo, das secretarias municipais e também das entidades de proteção. E o recurso ele pode ser aplicado em projetos, programas e ações que tratam desse tema, tanto ações que a Secretaria do Meio Ambiente já desenvolve junto à Coordenadoria do Bem-Estar Animal, ou novos projetos que esse conselho diretor entender ser necessário para a cidade. E a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, criada em 2017, também vai ajudar na fiscalização. Atualmente, o órgão possui um cadastro de ONGs e pessoas que precisam do apoio do fundo para continuarem atendendo as demandas de cães, gatos e outros bichos.
Em especial nas castrações, né? Porque as protetoras hoje fazem ações, promoções, usam das redes sociais para angariar fundos, né? A gente, com o programa Well Bicho, a gente já atende muita protetora. A gente prioriza, claro, as pessoas carentes e pobres, portadoras do CAD. E também a gente tem um mapeamento, né, de que região elas estão atuando, quantos animais tem, os controles de zoonose, se tem cães comunitários, se tem cães agressivos. Tudo isso eu acho que são benefícios que podem vir através do fundo, né, que são uma construção de política, né, que pode ser feita com todo esse vínculo, né, porque quando tem um benefício maior, há um interesse maior também das pessoas em procurarem. A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e cabe ao poder público proteger a fauna e a flora. Sendo assim, o vereador Rafael Colucci já iniciou as tratativas para angariar valores para um novo fundo. Antes mesmo da assinatura do fundo, nós já estávamos com o secretário do Meio Ambiente visitando o promotor, visitando as pessoas que vão de fato poder nos ajudar nesse projeto, e a gente agradece a sensibilidade do prefeito, que entendeu isso como importante, entendeu que a causa precisa disso e nos deu a condição de buscar isso. Então, sem a sensibilidade da prefeitura, do prefeito, de todo mundo que trabalhou em cima desse projeto lá, nós não teríamos hoje essa ação aqui da Secretaria do Meio Ambiente tão importante para a causa e para o nosso mandato também. Então, acho que o primeiro passo foi dado e é muito importante que a gente continue unido trabalhando em cima do fortalecimento do fundo para transformar em resultado. Enquanto isso, o vereador Alex Necker utilizou a tribuna para comentar o conteúdo de um projeto que tramita na Assembleia Legislativa. A matéria do deputado Juliano Roso quer denominar de Tarso de Castro um trecho da rodovia 324, entre Passo Fundo e Marau. Este é um reconhecimento ao jornalista que faleceu na década de 90. Uma figura marcante da nossa cidade, que ganhou espaço no jornalismo nacional. A principal contribuição dele, são duas contribuições. Ele foi o criador do caderno Folhetim, que era responsável por debater as questões culturais dentro do principal jornal do país, a Folha de São Paulo. E, na sequência, ele foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, que, num momento de maior endurecimento do processo da ditadura militar aqui no Brasil, foi responsável por fazer o enfrentamento à ditadura militar através de um jornalismo diferente, um jornalismo que questionava as coisas, que apontava mudanças importantes na vida do país e que usava muito da caricatura, da brincadeira, da arte para tocar de forma diferente os brasileiros em críticas ao período ditatorial. Então, só por esses motivos, em especial pela criação do Pasquim, ele já mereceria ter o seu registro para a história do nosso país. É um projeto que deve receber o nosso apoio e, por isso, eu já falei disso na tribuna da Câmara de Vereadores, para que os vereadores possam nos auxiliar na pressão para que a Assembleia Legislativa aprove o quanto antes essa homenagem. Então, parabéns à família, ao Tarso de Castro, parabéns ao deputado Juliano, que teve essa sensibilidade, e sem dúvida nenhuma nós vamos acompanhar os trâmites desse projeto para que seja aprovado. A partir da próxima sexta-feira, você vai notar uma movimentação diferente e sotaques variados. É o Festival Internacional de Folclore, que chegou à sua 14ª edição. Para falar deste intercâmbio cultural, Saulo Covatti recebe o presidente do CIOF, Paulo Dutra. O objetivo dos festivais todos é a promoção da paz através do cultivo da raiz, da cultura de cada povo, o respeito à cultura de cada povo, né? Porque às vezes a gente olha assim, mas aquilo lá, mas é a cultura deles, é a origem deles. Assim como nós temos a nossa, e que nós temos a obrigação de conhecermos mais a nossa raiz, as nossas culturas aqui, para podermos trocar as informações, eles também têm a deles e valorizam a deles. E nós queremos que a comunidade continue valorizando as nossas raízes para poder trocar de forma mais contundente essas informações.
Assista ao Momento Cultural logo mais, após a sessão plenária. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.